Esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. Hoje viemos falar sobre os Estados Unidos. O país é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil e temos muito a falar sobre as melhores soluções logísticas para planejar operações estratégicas envolvendo ambos os mercados. Vamos conversar com os nossos especialistas, Cássio Torres, que está aqui toda semana, e Maurício Vaz, que é o nosso gerente comercial, sobre como vamos conectar o seu negócio aos Estados Unidos com as soluções logísticas integradas, seguras e eficientes. Obrigado, Soraya. Eu tô aqui toda semana porque vocês me convidam, então tá ótimo. Eu adoro vir aqui, de verdade, ter essa troca, esse bate-papo. E sempre sai coisa boa aqui, a gente sempre consegue, de alguma forma, trocar ideias e se atualizar, né, em relação ao cenário tão caótico que está a logística no mundo nesse ano, principalmente, né? Olá, Cássio, olá, Soraya, olá a todos. Eu acho que é sempre uma oportunidade, né, a gente falar um pouco sobre o que podemos oferecer e fazer, e eu acho que o momento, apesar de turbulento, é o momento mais oportuno, porque é aí que a gente consegue diferenciar os serviços que a gente tem e oferecer soluções de qualidade para os clientes. Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao lidar com operações logísticas entre os Estados Unidos e o Brasil? Legal. Estados Unidos é um país, principalmente em comparação com a América Latina, é um país superestruturado nessa questão, né? Mas quando eu falo do negócio Estados Unidos-Brasil, eu vou primeiro nos Incoterms, né? Então, historicamente, o importador brasileiro, ele compra do exportador americano na condição ex-works. É o Incoterm mais comum, não que seja o único, mas é o mais comum nesse tipo de negociação. E na exportação brasileira para os Estados Unidos, normalmente os Incoterms escolhidos estão entre o DDU, o DDP e o DAP, né? Então, isso já mostra bastante com relação a desafios logísticos. Quando você fala de ex-works, você depende da estrutura de transporte interno. Os Estados Unidos ele tem uma boa malha ferroviária, mas é um país extremamente grande. Então, por exemplo, você fazer uma logística de um polo importante, que é Minneapolis, por exemplo, e trazer mercadoria para o Brasil. Normalmente você vai ter opção de caminhão ali para Illinois, Chicago, Nova York, você tem a opção do Ramp Rail. Então, a correta estruturação da busca da melhor opção logística para a criação do custo viável, ele é fundamental na hora da compra quando você relaciona Estados Unidos para cá. Tá? Falando um pouco do mercado de LCL também, então uma boa rede de CFS, né, os Container Freight Stations, é fundamental também para mitigar e reduzir custos, né, na operação. Então, a gente tem alguns hubs principais de saída de carga consolidada dos Estados Unidos, que são os principais Nova York, Miami e Houston, no caso do Gulf, e toda uma gama de indústrias espalhada pelos Estados Unidos. Então, a gente ter ali a melhor opção de CFS mais próximo para reduzir o custo da porta até o CFS e depois reduzir por conta da cubagem do CFS até o porto é fundamental, de novo, também para trazer uma boa estratégia de custo no final das contas. O mercado americano, ele tem uma característica, né, como eu falo assim, a estrutura logística é muito, muito robusta, mas ela é muito demandada de uma maneira geral. Então, quando você inicia ou começa operações no mercado americano, seja de importação ou de exportação, você entra nessa disputa pela demanda do serviço logístico, né? E todo mundo sabe que pós-pandemia você teve uma mudança muito grande na mão de obra, né? Você teve uma escassez de mão de obra para serviços logísticos, isso gerou uma ruptura muito grande durante a pandemia, isso voltou, os serviços voltaram a uma certa normalidade, porém com uma demanda por esses serviços muito alta. Então, eu acho que grande desafio que a empresa brasileira, quando ela quer fazer negócio com o mercado americano, ela precisa de um planejamento muito, muito bem feito, muito bem detalhado até. Como o Cássio falou, você tem operações de porta que são muito comuns, tanto na importação quanto na exportação, e isso só aumenta a demanda por serviço logístico. Você vai precisar de um terminal, você vai precisar de um chassi de container, um caminhão, obviamente, um trem, uma rede ferroviária. Isso já está dentro de uma demanda muito alta, né? Você já está disputando esses serviços,
tanto com o mercado local quanto com outros países que também fazem negócio. Então, é um giro muito rápido que, se você não tiver um planejamento, ou você tem atrasos na sua operação, ou você tem um aumento de custo, porque você vai ter que buscar serviços de emergência ou de urgência. Então, é um mercado que é muito dinâmico nisso, ele tem soluções, mas ele tem soluções e custos elevados, quando você não tem um planejamento adequado para esse mercado. Então, eu acho que o grande desafio é você ter um planejamento dentro da sua cadeia que atenda esse cenário de demanda alta por serviço logístico. Acho que esse é o grande desafio aí do mercado atualmente. E os Estados Unidos têm uma regulamentação e normas aduaneiras diferentes. Como que as empresas podem se adaptar a elas? Quais são elas? Vamos citar todas, mas as mais conhecidas. Legal. Os Estados Unidos têm processos rígidos, extremamente rígidos, porém é um país desburocratizado, digamos assim, quando a gente está falando de regras aduaneiras. É um país que já tem essa questão já há muito tempo, a questão eletrônica, nos seus processos de desembaraço. E o que a Pluscargo tem como grande diferencial é justamente ter estrutura própria, né? A gente tem os nossos escritórios próprios nos Estados Unidos, com pessoal qualificado. E o mais importante é a questão dos recursos humanos, porque quase que 100% do nosso staff nos Estados Unidos é composto ou por brasileiros ou por latinos, que além de entender a questão do funcionamento alfandegário dos Estados Unidos, evidente, por estão locados lá, entendem muito do processo do lado de cá, no Brasil. E quando a gente fala realmente dessa conexão Estados Unidos-Brasil, não só a gente tomar cuidado com a questão da exportação de forma correta dos Estados Unidos, mas como essa carga chega no Brasil, como essa documentação vem para cá. Então, ter pessoas latino-americanas e brasileiros envolvidos no processo ajuda demais a gente a oferecer um diferencial em relação ao mercado. Eu acho que um dos pontos fortes da parte da logística ser robusta nos Estados Unidos é que eles têm uma regulamentação muito voltada para questões de segurança. Não só a segurança da carga, mas também a segurança do transporte, seja ele qual for, tanto aéreo, marítimo ou mesmo rodoviário lá dentro. E eu acho que a presença da Pluscargo como um operador logístico que tem uma presença nos Estados Unidos, ela traz um conforto maior para o cliente aqui, que ele tem um parceiro que conhece e sabe trafegar dentro dessas regulamentações que são muito rígidas nos Estados Unidos. Então, como o Cássio bem disse, a Pluscargo ela já tem uma rede de negócios para a América Latina como um todo. O Brasil é dos países mais importantes, claro, que tem negócio com os Estados Unidos, mas a gente já tem uma quantidade grande e diferentes mercados que já trafegam dentro dessa regulamentação, né? As cargas, a gente já movimenta essas cargas dentro de uma regulamentação. Então, a gente traz também para o cliente a segurança da informação, o que ele precisa, quais são essas regulamentações, em primeiro lugar, e o que pode e não pode ser feito, e qual tipo de solução que cabe melhor, dependendo da carga de cada cliente. Então, acho que esse navegar dentro dessa regulamentação americana rígida é um trabalho que nós, como operador logísticos, dentro dos Estados Unidos e com estrutura nos Estados Unidos, a gente já trafega tranquilamente dentro dessas regulamentações. Qual que é o diferencial da Pluscargo no mercado de frete e logística dos Estados Unidos em relação a outros fornecedores? Vocês já falaram que a gente tem latinos, que a gente é um dos maiores agentes de carga das Américas. Quero ver se vocês conseguem responder mais essa. Muito bem. Acho que o principal aqui é a nossa presença no continente, né? Então, a Pluscargo dos Estados Unidos nasce em 2019 com o intuito de ser o focal point para os 9 países abaixo. A gente já tem a presença já há mais tempo. Inicialmente começou em Miami para atender essa demanda da consolidação de carga, tanto marítima como aérea, para os 9 países de baixo. Ou seja, é um potencial enorme de negócios, é um volume de fato bem interessante quando você junta o potencial desses 9 países, e por isso que, na minha resposta anterior, eu comentei com relação a esse grande diferencial de recursos humanos, né? A Pluscargo é uma empresa, e eu não falo agora só do Brasil, mas eu falo como um todo, uma empresa que foca muito no atendimento personalizado aos seus parceiros e clientes.
Então, a partir do momento que você tem presença nos Estados Unidos e presença nesses países aqui de baixo, com gente local, entendendo como cada alfândega funciona, a gente consegue mitigar e reduzir muito dos potenciais problemas que poderiam e existem na logística dos Estados Unidos para cá. Legal, bacana, Cássio. Eu vou adicionar, acho que o Cássio falou bastante sobre diferenciais, mas eu vou adicionar um que eu acho que é interessante, para não dizer importante, dentro do que a gente fala de negócios América Latina e Estados Unidos, é que normalmente quando você fala, né, de operação logística Estados Unidos, América Latina, seja de importação e exportação, a gente normalmente fala de um gateway importante que é Miami ou Flórida. Então, praticamente os operadores logísticos que estão nesse mercado, eles estão ali em Miami, estão gateway em Miami. Eu agrego que assim, a PlusCargo começa com um diferencial grande, que ela está em outros lugares também nos Estados Unidos, que eu acho que é importante. Então, existe agora um station ali em Nova York, que começa a operar, e um em Los Angeles, logicamente para fazer uma conexão dessa carga do Pacífico, né, vamos dizer, de uma maneira geral, com esse gateway de Miami. Então, a gente não é só um operador que está ali naquele mercado mais tradicional de carga para a América Latina através de Miami. A gente está em outros lugares, a gente pode oferecer serviços diferenciados também de outras origens dentro dos Estados Unidos, que a gente sabe que tem uma diferença muito grande, não só cultural, mas também de estruturas, e estruturas que têm volumes muito grandes, assim. Então, eu acho que esse é um diferencial. E eu também agrego o seguinte, né? Hoje a gente tem uma série de empresas aqui na América Latina que já são empresas que fazem uma coordenação logística ou fazem compras logísticas para a América Latina como um todo. E a gente está em todo lugar da América Latina, né? Então a gente está conectando essa facilidade de estar em vários países da América Latina com a nossa estrutura de um mercado potente que é o mercado americano. Então, acho que isso é um diferencial para empresas que têm estruturas que a gente chama de estrutura Latam, que tem a coordenação logística Latam, e a gente pode oferecer soluções multipaíses, né, eu falo. Então, a gente pode conectar dentro dessa estrutura Latam carga de mercado americano com o Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Equador, todos os países onde a PlusCargo tem presença. Então, é um diferencial de uma operação logística que é único aqui na América do Sul com esse mercado americano. Legal. Agora me conta uma coisa, o que que vocês estão planejando para o futuro? Não ter greve, não ter guerra? Tirando essa parte do intangível, né? Vamos falar do que está nas nossas mãos. Então, assim, a PlusCargo vê os Estados Unidos como um parceiro estratégico, que no Brasil, grande parte dos freight forwarders que estão no nosso mercado são China dependentes, né? Ou seja, o grande volume está lá, mas a gente vê os Estados Unidos como um potencial enorme para ser explorado. Tá? A gente vem já, durante esse ano, a gente lançou a nossa consolidação marítima de Nova York, né? A gente historicamente estava presente com a consolidação em Miami, lançamos a consolidação marítima em Nova York, deu certo, está vindo com uma regularidade, a gente viu que a demanda existia e a gente consegue hoje ter os serviços regulares. Mas não para por aí, a gente vê o potencial do mercado, a gente vê que a resposta do mercado é positiva, então a ideia é, para o ano que vem, começar a olhar com mais carinho nessa questão da consolidação de carga, ver se não há oportunidades também de ir para mercados como o Golfo do México ali, que tem um hub, um gateway natural, por exemplo, para a costa oeste dos Estados Unidos, olhar com carinho para isso, além também do modal aéreo, né? O modal aéreo, o Maurício falou muito bem, é um modal que tem um potencial e um punch enorme, né? Quando a gente fala desse trade Estados Unidos-Brasil. A gente vem investindo nossa energia comercial na obtenção de novas oportunidades de transporte aéreo, de forma que a gente possa abrir o nosso leque de opções de serviço deste mercado também. Assim, vamos colocar, né, que a gente tem as situações sempre normais, né? Eu acho que quem trabalha no comércio exterior sempre tem essa expectativa. Apesar das dificuldades momentâneas, e sempre vão ter esses momentos, o nosso olhar para o futuro é sempre de uma normalidade. Eu acho que aqui não é diferente no mercado americano. E eu vou combinar um pouco com a estruturação comercial que a gente tem hoje, não só na América Latina, mas especificamente no Brasil, onde a gente precisa buscar uma conexão maior com esse mercado de negócios com os Estados Unidos. Então, acho que isso vai acontecer de uma maneira bem intensa. A gente vai entrar mais nesse mercado.
e a gente vai usar mais as estruturas que a gente tem. Então, isso é um ativo que a Plus Cargo tem, é um diferencial. Tem uma série de benefícios que estão por trás desse ativo, desse diferencial, que a gente precisa colocar isso na mesa do cliente. Eu acho que o futuro é uma ação intensa do nosso lado aqui, Brasil, combinado, obviamente, com o suporte do nosso time, que não é pequeno, lá nos Estados Unidos. Todo o know-how, toda a experiência, toda a vivência da logística de lá, para a gente trazer isso para o mercado aqui, com essa visão de uma empresa da América do Sul. Eu acho que esse é o passo que a gente precisa dar e vamos dar aí nos próximos meses e até em 2025. Bom, eu acho que vocês conseguiram trazer uma visão geral para que todos possam planejar melhor suas operações dos Estados Unidos. Mas se alguém ficou com alguma dúvida, convido a entrar em contato comigo, com a nossa equipe, que a gente com certeza vai conseguir ajudar. Quero agradecer o Maurício, Cássio, mais uma vez por vocês estarem conosco, ajudando os nossos clientes, os nossos ouvintes. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Soraya. Você começou hoje dizendo, Cássio, está toda semana aqui. Então, se você puder me convidar mais, eu estarei mais semanas por aqui com você e com os nossos ouvintes. Com certeza. Obrigado, Soraya, obrigado, Cássia. Para mim é sempre muito enriquecedor, né, participar dessas conversas. Eu acho que é um ponto de contato muito importante que a gente cria e fortalece com os nossos clientes e parceiros aqui. Então, estou à disposição sempre que precisarem e estou à disposição dos clientes, caso tenham alguma dúvida sobre o tema específico de hoje. Legal, obrigada. E lembrando que a Plus Cargo está com você onde você precisar. Siga-nos em todas as redes sociais para ter sempre o melhor conteúdo e otimizar os seus negócios. Muito obrigada e até a próxima.